Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e vamos lá que eu vou destrinchar aqui os diálogos com o meu amigo, né? São muitos, talvez tenha que fazer dois vídeos, talvez a gente consiga destrinchar aqui em um apenas, né? Então vamos lá ao que ele disse. Aí sobre o golpe de Estado, ele diz que se o governo foi omisso, ele tem que participar, né? Isto é, ou seja, tem que ser penalizado também. Não, só penalizado só aqueles vândalos lá que estavam. Aí ele escreveu, ó, se o governo foi omisso, ele deveria estar sendo julgado também, as filmagens, só que não está, né? Essa é a verdade. O secretário está livre, mas respondendo livre. Você está falando do secretário, é o Anderson Torres? Eu não sei. E na verdade, né, seria ele, o Anderson Torres? Aí, agora mudando aqui de assunto, né? Nós estamos falando aqui agora da criminalização do porte de qualquer quantidade de drogas. E ele disse que preocupa, né? Que aumentará aí o número de presos, né? Ou seja, a prisão em massa acontecerá, mas ele é a favor, ele é favorável que se criminalize e tal. Bom, vamos ver o que dá, né? Vamos esperar. Aí, continua aqui nos atos golpistas, mais ou menos, vamos lá. Aí ele fala sobre a anulação dos processos de Lula. Então vamos lá. O inciso que você disse, o inciso 57 do artigo 5º, um inciso que você disse que foi votado do artigo 5º não significa anulação de julgamento, correto? Claro que não. Não pode. A lei não pode retroagir para... A lei pode retroagir para beneficiar, mas anular o julgamento é uma coisa diferente. Sim, é totalmente diferente. O que anulou os processos de Lula, não necessariamente julgamento, foi a incompetência do juiz para o caso e as irregularidades nas investigações. Foi isso que anulou. O que deu liberdade, o que tirou Lula da cadeia foi o entendimento sobre o inciso 57 do 5º artigo da Constituição. Essa é a diferença, tá? Aí você pode não concordar, tá? Tudo bem. Mas esse é o fato, né? As irregularidades nas investigações e a incompetência. A incompetência aqui não é incompetência técnica, que ele seria um mau juiz, não. É incompetência de foro, né? Que não deveria ser lá em Curitiba, em São Paulo, porque os imóveis estavam em São Paulo, etc e tal, certo? E agora vai outro assunto, né? Ele diz, é claro que é o Supremo quem vai julgar Bolsonaro, e se houver recurso será na mesma instância. Bom, veja bem, se o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, poderia haver absolvição, tá, tudo bem. Mas se ele fosse condenado, ele iria recorrer, certo? Em última instância, ele iria recorrer ao STF. E por que ele está sendo julgado pelo STF? Não é porque ele é um ex-presidente, tem foro especial, como, né, uns dizem que é foro privilegiado. É porque o inquérito no qual apura o crime de tentativa de golpe é o mesmo, se eu não me engano, se eu não sou traído pela memória, 471, inquérito das fake news, que já teve início no próprio STF. Por isso que é o STF que vai julgar, certo? E aí ele fala aqui sobre os ministros do STF, que talvez não ficarão tanto tempo no poder. Ele escreveu, talvez nem os indicados por Lula, nem por Bolsonaro ficarão tanto tempo assim. Já existe uma movimentação em criar uma lei específica para que haja mandatos temporários, o que é a coisa mais sensata que existe por razões óbvias, em tempo. Já digo que sou favorável à reeleição. Como aparentemente nesse país só se trabalha com a promessa de uma recompensa,
A possibilidade de se reeleger é um ótimo incentivo para fazer com que o parlamentar trabalhe melhor, o melhor possível, e impossibilite a reeleição, quase que a única punição para quando ele é um incompetente. Aqui se misturou alguma coisa, né? Veja bem, a reeleição, no caso de presidente da República, né? Aliás, para cargos executivos, porque veja bem, nós não temos limite para reeleição para cargos legislativos. Tanto não temos que Bolsonaro ficou 28 anos e tem gente que fica até mais tempo do que ele. Eu tenho um primo de terceiro grau que eu acho que ele tem mais de 40 anos de vereador em Jucuí. Então não, né? Então assim, agora a eleição para membros do STF, foi isso que você disse? Existe uma movimentação que quer lei específica para que haja mandatos temporários. Tá, mandatos temporários, ou seja, um mandato de 8 anos, 12 anos, porque não pode ser um mandato curtinho de 4 anos. Então até que o mandato de senador já é de 8 anos, então teria que ser um mandato longo. Mas veja bem, em criando essa nova regra, ela valerá para os novos ministros que entrarão. Isto é, os ministros que já estão, os indicados por Lula, por Bolsonaro, por Michel Temer, né? Bom, logo sai aí o Gilmar Mendes, que foi indicado por FHC, eu acho que o último indicado por FHC, né? O restante foi tudo Lula e Bolsonaro, não é isso? E o Temer, né? Que é o Alexandre de Moraes, que não foi o... E aí você diz, Temer e PT é uma coisa só. Não, não é. Não é, tanto é que houve uma crispação ali do PT com o Temer. O Lula, por exemplo, chamou o Michel Temer de traidor, etc e tal. Não voltaram às boas até hoje, não entendo por quê. E o Michel Temer é muito ligado ao Bolsonaro. Você lembra daquele famigerado 7 de setembro, que haveria a tomada do poder, que haveria o golpe, sabe? Você comemorava. Olha, eu não vou achar as conversas aqui, porque tá muito antiga lá, né? Tá lá para trás, mas eu nem apaguei, tá aqui. Que o Sérgio Reis propôs que se invadisse Brasília com os caminhões, os caminhoneiros, etc e tal, e aí haveria aquela mudança. E aí você comemorava e dizia que seria tipo a queda da Bastilha, né? Seria os revolucionários prevendo a queda da Bastilha. Então seria né, a queda da Bastilha. Foi o Michel Temer quem escreveu uma carta de conciliação depois que nada aconteceu ali, etc. Entendeu? O Michel Temer ajudou ali, etc. Agora o Michel Temer envolveu de novo lá com o Bolsonaro, lá, nem me lembro lá, uma questão aí, né? O Michel Temer é um grande jurista, né? É preciso a gente lembrar disso. Então, que fique claro essa questão aí, né? Então, assim, a gente precisa deixar isso explicitado, né? Então, Bolsonaro, certo? Fez toda essa patuscada aí e se envolveu aí. O Michel Temer tá mais ligado ao Bolsonaro do que o PT. E o Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer, não foi pelo PT. E sim, os ministros que estão no STF, eles sairão com 75 anos, certo? Porque eu digo para você, essa é uma movimentação para mandato temporário, etc. O pessoal vai mudar de ideia logo, logo. Sabe por quê? Porque é provável, sabe? Sei lá, é provável que a direita volte ao poder, né? A gente vê que o apoio do Lula tem caído e aquela coisa toda. E aí não vai ser interessante. Para eles fazerem essa movimentação. Porque eles querem impedir o Lula de indicar ministros ao STF. Se o Lula sair, não faz mais sentido. É igualzinho a PEC da Bengala. Eles se aposentavam aos 70 anos, certo? Inserir essa chamada PEC da Bengala, né? Porque eles trabalhariam mais idosos. E passaram para 75. E depois mudaram de ideia. Voltaram atrás.
Por quê? Porque aí o Bolsonaro poderia indicar mais. O próprio Michel Temer, né? Porque eles queriam impedir a Dilma de indicar, certo? E é o mesmo que vai acontecer agora. É isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Algo, né? É só essa ideia. E aí vão mudar de ideia, dizer não, a gente não quer mais. Até porque dificilmente se consegue aprovar uma lei, e se ela for aprovada, é provável que ela seja derrubada pelo próprio STF, pela inconstitucionalidade de você criar mandato para os que estão no cargo, que já entraram na regra antiga, certo? Então eles permanecem na regra antiga, entenda isso. Essa questão é importante de levar isso em consideração. Então não muda, para os que lá já estão. E aí quando a imprensa diz, pode ficar 40 e tantos anos, não sei o quê, por quê? Porque existem alguns fatores, pode sofrer impeachment, pode, infelizmente, vir a falecer, pode pedir para sair. O Joaquim Barbosa pediu para sair, bem antes do tempo, né? Logo após ter julgado o Mensalão, né? Ele foi muito duro com o pessoal do Mensalão e etc e tal. E aí ele mandou também aqui umas tretas ali, né, de ministros do STF, aí infelizmente isso aí acontece, né? Quem nos lembra do bate-boca do Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa com o Ricardo Lewandowski, que segundo o Joaquim Barbosa, o Ricardo Lewandowski estaria fazendo chincana, e houve toda aquela bate-boca, você já ouve também, normal, certo? Então, fica aí esclarecida essa dúvida aí, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.